Gente, bom dia. Vamos mais um dia de aula. Hoje nós vamos estudar história, certo? Na página 52, movimentos nativistas. O que foram os movimentos nativistas? Tá certo? Então a gente vai estudar hoje falando sobre isso. Mas antes vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais um dia. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento que eu estou aqui para estudar, onde irei aprender coisas que servirão para a minha vida no futuro. Senhor, me abençoa, me orienta, Senhor, mesmo eu à distância da escola, sem ter aula presencial, mas que Tu me ajude, Senhor, a ter interesse para que eu possa aprender mais e mais. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, vamos ver, né? A aula de História na página 52, movimento nativista. O que foram os movimentos nativistas, não é? A aula passada, nós estudamos. Hoje nós vamos começar a terceira unidade, ok? Então, a aula passada nós vimos a conferência, nós vimos algumas coisas sobre essa questão, né? Os movimentos nativistas aconteceram na segunda metade do século, que século é esse? Século XVII, né? E no início do século XVIII. O que foi isso? Esse movimento locais expressava o grande descontentamento dos colonos com o governo português. Então, nativistas foram homens, né, que lutaram por algumas coisas que estavam acontecendo, né, e no governo português, e eles não aceitaram. Então, eles fizeram um movimento, como se fosse uma revolta, um movimento para combater todas as coisas que o governo português estava fazendo aqui no Brasil, certo? Então, pega o marcador, né, gente? Por conta disso, alguns autores chamavam essa revolta de nativista. Nativista é por quê? Porque eram pessoas que moravam naquele local, eram os nativos, certo? Os nativos revoltando-se contra os estrangeiros. Os estrangeiros eram os portugueses, certo? Então, o primeiro movimento foi chamado de Revolta dos Beckmans. Quem era que estava liderando esse movimento dos Beckman? Movimento nativista ocorrido no Maranhão. Então, esse movimento, ele aconteceu aqui na região Nordeste, tá certo? Não foi aqui em Pernambuco, foi na região Nordeste, em Pernambuco. Em 1684, liderado pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman. Qual foi a causa, né, desse movimento? Então aqui, gente, tem as causas, né, que aconteceu. O desentendimento dos colonos com a Companhia do Comércio do Maranhão, pois este comprava os produtos da região, açúcar e algodão, por um preço muito baixo, dado por seu monopólio comercial. Então, monopólio é um tipo só de comércio, tá certo? E Companhia do Comércio do Maranhão vendia os produtos trazidos de Portugal a preço abusivo aos colonos. Então, eles compravam barato e vendiam caros, tá certo? Então, por isso que houve essa revolta. Outro problema era a falta da mão de obra, pois Portugal havia feito um acordo com os colonos de mandar 500 escravos por ano ao Maranhão, mas não o cumpriu. A solução era escravizar os indígenas. Essa atitude não era permitida pelos jesuítas, que lutavam contra esse tipo de escravidão. Então, gente, por isso, né? Então, eles não mandaram os escravos para trabalhar com a mão de obra. Então, eles pegavam quem? Os indígenas. Com isso, os jesuítas não permitiram que os indígenas tornassem escravos, né, para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar. Então, quais foram as consequências, né? Toda revolta há uma consequência, né? A consequência é o que vai acontecer. Os revoltosos invadiram o colégio dos jesuítas, agrediram os padres e quebraram tudo. O mesmo fizeram a Companhia do Comércio. Prenderam o governador e Manuel Beckman assumiu o governo. Como foi que terminou? Após um ano, o governo português mandou um novo governador, que enfrentou e derrotou Manuel Beckman, condenado à morte e enforcado. Então, vocês sabem, né, que toda revolta, toda guerra, sempre há várias consequências, né, e várias coisas tristes. Depois veio a Guerra dos Emboabas. O que foi a Guerra dos Emboabas, né? Movimento nativista decorrente da rivalidade entre os paulistas
e os emboabas. Quem é os emboabas? Emboaba, gente que vem de fora. Então, começaram a trazer gente de fora, de outro lugar, principalmente os portugueses. Os emboabas eram liderados por Manuel Nunes Viana. Esse movimento ocorreu em Minas Gerais em 1708 e 1709. Então, gente, aqui vai ter as consequências, as causas, as consequências e o término. É importante que vocês leiam qual foi a causa. Os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas aos paulistas. Foram que eles descobriram o ouro. A cada dia era maior a quantidade de pessoas que vinham de fora para explorar o ouro. Com isso, os paulistas ficaram revoltados. Vinha gente de outros locais, né, para fazer isso. E aí tem as consequências, né? As consequências, como eu já falei, são as coisas que acontecem. E o término? O término foi o seguinte: o rei de Portugal criou uma companhia de São Paulo, em Minas de ouro, regulamentou a cobrança do quinto. Quinto era uma parte do imposto que tinham que pagar a Portugal. A coroa passou a controlar a exploração das minas e expulsou os paulistas, que foram explorar outras regiões. Então, isso foi na Guerra dos Emboabas. Aí depois, gente, veio a Guerra dos Mascate. O que foi a Guerra dos Mascate? Marquem aí. Movimento nativistas importante, ocorrido em Pernambuco. Então, isso aqui, ó, essa Guerra dos Mascate aconteceu aqui em Pernambuco, em 1710 e 1708, provocado por rivalidades entre senhores de engenho de Olinda e Recife e os comerciantes portugueses do Recife. Por isso foi chamado de mascate, certo? Quem era o chefe dessa Guerra dos Mascates? Senhores de engenho, né, os olindenses e os mascates portugueses do Recife. Então, começou essa guerra, essa briga, né? Qual foi a causa? Olinda era a sede da capitania de Pernambuco. Seus habitantes, em grande maioria, eram ricos senhores de engenho. Então, essas pessoas tinham dinheiro, né? O Recife era habitados por comerciantes portugueses, que eram os mascate. Nessa época, mesmo com o açúcar em decadência, os aristocratas de Olinda procuravam conservar seus privilégios políticos. Recife era politicamente subordinada à lei que partiam de Olinda. Os mascates solicitaram ao rei a elevação de Recife à categoria de vila. O rei atendeu a solicitação e demorou os limites entre Olinda e Recife. Então, aí vem agora as consequências, né? O que foi? Qual foi a consequência? Os holandeses sentiram-se prejudicados com a demarcação dos limites. Revoltados, invadiram o Recife e lançaram a ideia de um governo independente. Além disso, ainda quebraram os pelourinhos, símbolo da autoridade e poder. Como foi que terminou, né, essa guerra dos mascates? Portugal nomeou um novo governo para Pernambuco, que ordenou a prisão dos principais líderes do movimento. E as lutas se dissolveram. Aí, em 1712, Recife tornou-se a sede da capitania de Pernambuco, que até hoje, né, a capital de Pernambuco é Recife. Aí vem agora a revolta de Filipe dos Santos. Foi outro movimento, marquem aí. Movimento nativista ocorrido na cidade de Vila Rica, em Minas Gerais, certo? Em 1720, liderado por Felipe dos Santos. É importante que vocês saibam quem foi que liderou cada acontecimento desse. Quais foram as causas? O governo português, com o objetivo de tirar o maior proveito de exploração do ouro das minas, estabeleceu que a quinta parte, ou seja, 20% de todo o ouro extraído pertencia ao rei de Portugal. Esse imposto ficou conhecido como o quinto, certo? Então, era um imposto que era pago. E as consequências dessa revolta? Foi, algum tempo depois, uma multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governador. E o término? Né? Aí também tem manifestantes chefiados por Filipe dos Santos, queriam que o governador mandasse diminuir os impostos e fechasse as casas de fundição. A casa de fundição era o local onde derretia o ouro. Temeroso, o governo prometeu atender às reivindicações. O término, o governador mandou prender os chefes do movimento e suas casas foram queimadas.
Filipe dos Santos foi enforcado em praça pública, depois seus braços e suas pernas foram amarrados em 4 cavalos, que correram em direção diferente. Então, gente, eles faziam isso, né? Eles faziam muita coisa em praça pública, que era para as outras pessoas verem e temerem, não querer fazer. Então, o que aconteceu com Filipe dos Santos? Eles pegaram, enforcaram, e depois, isso tudo em praça pública, onde várias pessoas estavam ali olhando, e pegaram ele, pegaram 4 cavalos, um pegou, amarrou a mão, o outro cavalo, a outra mão, o outro cavalo, uma perna, e outro cavalo, a outra perna. E depois eles fizeram com que os cavalos, cada um corresse para um lugar diferente. Então, o que aconteceu com o Filipe dos Santos foi esquartejado, né? Porque cada cavalo puxou para um lado, correu para um lado, então arrancou, né? Suas pernas e os seus braços. Então, gente, que cada um correu para um lugar diferente. Isso era para quê? Para os outros revoltosos, né? Os outros nativistas ficassem com medo, não quisessem fazer mais. É como se fosse, ó, se você fizer, vai acontecer a mesma coisa com você. Então, isso era para os outros ficarem com medo. Aí vem a Inconfidência Mineira, né? Que isso a gente fala já muito sobre isso. Qual foi a causa dessa Inconfidência Mineira? Um dos líderes foi Joaquim José, né, da Silva Xavier, o Tiradentes, né, que vocês sabem. No século XVIII, a quantidade de ouro extraído das minas era cada vez menor e o governo português continuava a cobrar altos impostos, provocando grandes revoltas ao povo que não podiam pagá-los. Para forçar o povo a pagar os impostos atrasados, o governo criou uma lei que permitia a invasão das moradias e a retirada dos bens que as pessoas possuíam. Dessa forma de cobrança era chamada de derrama. Então foi outro tipo, né? Que eles foram outro nome dado. Nesse clima de insatisfação e revolta, surgiu um movimento em Minas Gerais, em 1789, conhecido como Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, cujo objetivo era liberar o Brasil de Portugal e implantar o sistema de governo republicano no país. Então, a derrama foi uma outra forma de cobrança, né? E depois houve essa questão da Inconfidência Mineira, que um dos líderes foi Tiradentes. O movimento foi liderado por Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. Qual foi a consequência? Padres, poetas, escritores, mineradores e militares uniram-se para lutar contra a opressão do governo de Portugal. Eles queriam perdoar as pessoas que tinham dívidas com a metrópole, criar universidades, acabar com os impostos cobrados na mineração, construir fábrica e proclamar a república. Os planos dos Inconfidentes foram denunciados. Lembra, né, dessa história por Joaquim Silvério do Reis, porque Joaquim Silvério do Reis tinha uma dívida com o rei de Portugal. Então, como assim pagamento, né, da dívida dele, ele denunciou esse plano que estava sendo feito, certo? Então, Joaquim Silvério do Reis foi o denunciante desse movimento da Inconfidência Mineira, que atraiu o movimento em troca do perdão de suas dívidas. Quando o governador tomou conhecimento do movimento, mandou prender os inconfidentes, né? Então, todas as pessoas que estavam participando desse movimento foram presos. E, né, Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, ele foi o quê? Enforcado também em praça pública. Olha aqui. Alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua. E o líder Joaquim da Silva Xavier, Tiradentes, foi condenado à forca no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Tá vendo? Além de cobrar o quinto, a coroa portuguesa cobrava outros impostos, as entradas cobradas pela circulação de mercadoria, os dízimos cobrados sobre a 10ª parte da produção agrícola, agropecuária, as paisagens sobre o trânsito nos rios, os ofícios sobre a lotação de cargos públicos,
as cisas sobre o comércio de escravo, a captação sobre a quantidade de escravos que trabalhavam nas minas. Então, foram várias coisas, né, que contribuíram para esse movimento nativista. Ok, gente? Então, vocês releiam novamente para poder entender melhor. Não fique só com a minha explicação, tá certo? E agora vocês irão fazer a atividade na página, no livro de história, na página 55, 56 e 57, ok? Página 55, que é pouca coisa também. O que foi o movimento nativista? Então você vai olhar ali o que foi o movimento nativista. O segundo, marque as alternativas em que as causas da revolta de Berkeley. Você vai ler de novo para poder marcar. O terceiro, a mesma coisa. Qual era a situação das cidades de Olinda e Recife na ocasião da Guerra dos Mascate? Olinda era o quê? Recife também. Aí você vai dizer aí, volta, né? Isso aqui está na parte da Guerra dos Mascate, certo? E também na página 56 vai continuar, certo? 56 e 57. O que provocou a Guerra dos Mascates? Aí você vai lá para poder responder. Quais as consequências da revolta de Filipe dos Santos? Você também vai colocar lá as consequências. Bota algumas, certo? O certo você só vai responder aqui, ó. O governo português, com o objetivo de explorar o ouro nas minas, estabeleceu um imposto que ficou conhecido como o quê? Como era o nome desse imposto que o governo português fez? O primeiro imposto foi chamado de quê? Para garantir a cobrança do quinto, olha aí, já tem a resposta, né? Foram criado o quê? As casas de fundição, né? Então aí vocês vão ler. O oitavo, como terminou a Guerra dos Mascates. Aí você vai lá na Guerra dos Mascates, na parte que terminou, aí você vai dizer como foi que terminou, certo? Então até a página 57. Tchau, beijo.